Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje recebemos os professores voluntários da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e Gustavo Massen. Sejam muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá, Gustavo, ouvintes. Que tenhamos um ótimo podcast. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente e espero que tenhamos um bom bate-papo e com muita filosofia. Hoje nós iremos conversar sobre o filme Dias Perfeitos. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos extrair ideias úteis, práticas e vivenciais para cada um de nós. Naturalmente que haverá spoilers, então sugerimos que assistam o filme. Nós não vamos abordá-lo do ponto de vista técnico, cênico, mas sim da filosofia de vida que podemos aprender através dessa história de simplicidade, de profundidade de vida também. Eu gostaria que você começasse, Gustavo, fazendo uma breve sinopse para que entendamos quem são os personagens e a história desse filme também. Bom, a gente acompanha então no filme, Danilo, o Sr. Hirayama, que é um trabalhador que limpa banheiros públicos no bairro de Tóquio, aqueles banheiros bastante luxuosos que temos aí no Japão. Então a curiosidade é essa, e ele tem uma vida bastante metódica, né? Tem sempre uma rotina bastante precisa, vai sempre nos mesmos lugares, faz sempre as mesmas coisas. Mas o que vai chamando a atenção desde o início é que ele tem um olhar para algumas coisas simples, né? Então, seja o sol batendo entre as folhas das árvores, né, que ele costuma registrar, seja um sorriso que ele vê em alguém, seja uma gentileza que ele vê também nas pessoas, a música que ele ouve todos os dias de manhã também quando ele vai ao trabalho. Além de uma rotina bastante metódica, ele tem essa peculiaridade que a gente vai observando no início do filme. O que vai acontecendo aos poucos é que ele vai passando por situações que vai, de certa forma, quebrando essa rotina, né? Que ele vai tendo que se conectar mais com as pessoas, porque ele é uma pessoa bastante sozinha. Vive numa casa bastante modesta, praticamente não conversa com ninguém, né? Então ele tem essa rotina bastante metódica, ao mesmo tempo que também é bastante sozinho. Então a gente vai acompanhando a história dele que vai acontecendo, os personagens que vão surgindo também na vida dele e que vão forçando ele a ter interações que ele não costumava ter. De certa forma, até a vida dele é bastante misteriosa, a gente não sabe muito sobre o passado dele, né? Então fica um pouco difícil no início do filme a gente sacar o que está acontecendo. E muita coisa sutil também que a gente vai entendendo, né? Vai entendendo o que vai acontecendo na vida dele aos poucos. A vida dele é bem monótona. Isso é curioso de observar, os acontecimentos são simples, pacatos. Ele é uma figura muito discreta, cabe destacar isso. Ele é muito sucinto. E a vida dele tem esse aspecto muito ritualístico, como nos ensina Confúcio, por exemplo. A ordem das suas chaves, dos seus livros, as suas fitas cassetes, bem diferente do que é hoje. A gente tem uns streamings de música. Na nossa época tinha uns Walkmans que a gente costumava usar para ouvir fita cassete. É muito diferente o mundo de hoje. Em resumo, ele sempre que sai de casa, ele olha para o céu com aquela alegria natural, visando ali o sol. O barulho da cidade não dispersa as ações que ele tem. Ele é muito concentrado, muito consciente do seu papel. Ele não se perde nas coisas. Tudo que ele faz tem esse aspecto de organização, de atenção, de cuidado. Ele tem uma vida muito serena e isso também é digno de menção. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse perfil e do que a gente pode aprender também com as características que ele traz para a gente enquanto experiência de vida. Exatamente, Danilo. É muito interessante porque ele tem um modo de vida, né? Então é um personagem que tem seus defeitos, aparentemente ele viveu já algo aí, de alguma maneira foi difícil, a gente não sabe bem, não fica muito claro no filme, né?
Mas independente dessas características bem humanas, né, desse personagem, ele tem um modo de vida. Ele tem uma espécie de disciplina de vida, né? Então não tem como a gente olhar para esse filme, né, essa história, sem pensar na própria cultura do Japão, nas filosofias que de alguma maneira influenciaram ou influenciam o modo de viver, que talvez não seja de todos, mas de alguma maneira a gente percebe claramente nesse personagem, né? Nós temos aí uma reflexão que nós podemos trazer de várias culturas, de várias tradições que se mesclam aí no Japão, né? Nós temos a cultura nativa, que fala da mitologia dos kamis, uma espécie de espírito das coisas, né? Uma espécie de espíritos naturais que estão presentes em toda a natureza, que tem a ver com a relação do sagrado da natureza. Nós temos também uma influência do confucionismo da China. Então, a doutrina de Confúcio, que ensina a ideia dos ritos, ou seja, nos prepararmos para as coisas, termos uma ordem, né, no nosso cotidiano, que é inspirada pela ordem dos céus, ou a ordem divina. Nós temos uma influência do budismo também, posteriormente, que também advém da China. Buda é indiano, mas que vai influenciar todo esse extremo oriente, né? E esse budismo da China, que vai influenciar o Japão, vai trazer também depois elementos de um budismo zen com influências do taoísmo, ou de Lao Tse. Então é toda uma mescla, né, de elementos que tornam, enfim, toda essa complexidade da cultura japonesa que a gente precisa buscar compreender, né? Porque é muito difícil que a gente dê algo assim sem a gente se colocar no lugar da mente própria daquela forma de vida, né? E isso é muito interessante. Tem um estudioso da filosofia que se chama Pierre Hadot, e ele fala que a filosofia é um modo de vida, né? Ele traz a filosofia também como uma espécie de proposta também de práticas espirituais. E ele argumenta muito que a filosofia sempre teve essa proposta, né, de prática, né? Nunca foi uma questão simplesmente especulativa, mas que tem essa proposta prática. Feito esse parênteses um pouco grande, né, mas importante para que a gente possa compreender o personagem e o filme, né, nós vemos nele algumas virtudes, né? É muito bacana porque ele sai de manhã, depois de fazer toda a rotina dele de higiene, de ordem, ele abre a porta e olha para o céu. Esse é um dos pontos que, para mim, mais chamou a atenção no filme, né? Ele olha para o céu e sorri. E eu fiquei pensando, nossa, que coisa simples e que fantástica, né? Imagina se todos os dias a gente faz isso, mesmo um dia mais difícil, né? Mas como uma prática, isso nos ajuda a que os nossos estados de consciência, que são oscilantes, né? Eles possam se manter mais elevados, né? Então, de alguma maneira, essa rotina segue como que pequenos ritos, né? A maneira de Confúcio, que o auxiliam a manter os seus estados de consciência. E é muito interessante a forma como ele trabalha, porque ele faz um trabalho que talvez no mundo de hoje a gente entenderia como inferior, e na verdade ele cumpre de uma maneira muito digna, sem fazer cara feia, sem ficar mal-humorado, né? Ele faz com empenho, ele faz com qualidade, e ao mesmo tempo, enquanto ele faz, ele vive aqueles momentos onde ele, de algum modo, interage com as pessoas, né, com os ambientes. Ele busca extrair algo desse cotidiano que ele está vivendo, né? Danilo, uma coisa também interessante que a Paula falando aqui da cultura japonesa e pesquisando um pouco sobre o próprio filme, ele tem uma proposta, tem um momento do dia que ele sempre vai tirar uma foto das árvores e da luz, né, que incide sobre as folhas das árvores, né, luz do sol. E isso tem um nome. Tem um nome e tem até um ideograma japonês relacionado, que é o komorebi.
ou Komorebi, eu não sei bem como se pronuncia. Esse sentido dessa palavra significa justamente, se formos falar literalmente, né, a luz que incide sobre as folhas das árvores. E nisso, a gente entende ali que é um momento único. Por isso que ele tira, mais ou menos sempre no mesmo horário, ele tira uma foto no mesmo lugar, das mesmas árvores e da mesma luz que incide sobre essas folhas. E admira isso. Só que, se a gente for observar, isso é um momento único, porque apesar de ser no mesmo lugar, de serem as mesmas árvores, né, o momento que ele está registrando ali, tirando a foto, é único, né, ele não muda. Aliás, ele muda todos os dias, né? E essa mudança é que, nessa cultura, principalmente a cultura do shintoísmo, eles vão falar que essa mudança que é a beleza da natureza, né? Perceber esse movimento que, apesar de parecer estático, mas está sempre em movimento, está sempre em mudança e está sempre em transformação. É uma beleza que a gente pode observar no próprio cotidiano, porque se a gente observar, a vida dele é bastante metódica, mas ele observa sempre mudanças, pequenas nuances da vida que vão mudando, né, ao longo do dia. É algo que parece que é como olhar um pouco através do véu, né, olhar aquele momento que ninguém está percebendo, e só você está percebendo, né, só você está registrando aquilo. É interessante essa abordagem também, né, do filme e do roteiro, que vai trazer esse modo de vida, esse modo de ver as coisas, né? Exatamente, Gustavo. Isso tem muito a ver com tudo isso que vocês trouxeram da cultura japonesa, a forma que eles, e em especial o Hirayama, vê as coisas, como ele encara as experiências humanas desde um ponto de vista interno. Isso é algo muito importante. E ele trabalha em Shibuya, que é um bairro de Tóquio, e tem esse contraste social também. Inclusive, um dos banheiros que ele limpa, tem uma cena que eu vou destacar, que é justamente quando o rapaz que está vindo do trabalho ou indo para o trabalho, ele utiliza o banheiro, ele está bem sonolento, assim, bem disperso, e ele chuta aquela plaquinha dele que o Hirayama deixa no chão para indicar que está limpando o banheiro. E ele, Hirayama, não se afeta, ele fica tranquilo. Ou seja, a maneira como ele sai de casa, esse respirar profundo, é muito interessante porque isso me chama a atenção também, Paula, como você bem lembra. Ele sempre contempla o sol, respira profundamente, se conecta com a vida. Ou seja, essa maneira inicial já o ajuda a se conectar com a essência da vida, digamos assim. E as coisas não o afetam. E tem a outra cena também que ele ouve uma criança chorando em um dos banheiros e ele abre a porta, leva a criança para a mãe ralha com o menino e nem agradece ao Hirayama e ele fica tranquilo também. Depois os dois vão embora, o menino vira para trás e dá um tchauzinho como que agradecendo. É muito interessante porque essa criança interna, como você bem trouxe, Gustavo, a gente não pode deixar que ela se perca dentro da gente. E o Hirayama representa muito bem isso, ele não deixa que essa criança, que essa pureza, que essa simplicidade saia do seu coração. E voltando para esse ponto de ele fazer as coisas por dever, a limpeza que ele imprime nos banheiros é algo magistral de se observar. Ou seja, a gente às vezes subestima as pessoas pelo cargo que elas têm em uma empresa, pela sua condição social, pela sua profissão. Isso é, cá entre nós, um tremendo de um preconceito e uma imbecilidade dentro da condição humana, porque o ser humano ele vale pelo que ele tem no seu coração e pelo que ele é, e não pelas posses que ele tem. Mas voltando para a questão do banheiro, o Takashi, que é o seu ajudante, ele inclusive fala para ele uma vez, olha, não vai tão fundo aí, ou seja, vão sujar o banheiro depois. E ele nem responde, ele não se preocupa, ele está cumprindo um dever. Eu gostaria que vocês falassem dessas reflexões porque às vezes alguém nos fecha no trânsito ou não nos agradece, a gente fica mal, a gente se afeta. E o Hirayama não. Ele faz as coisas de maneira impessoal, ele cumpre o seu dever com carinho, com atenção, ele tem até um espelho, tamanha perfeição que ele busca na limpeza, que ele olha ali para ver se não tem algo sujo ainda. E é um vaso sanitário.
É muito interessante refletir sobre isso. Gostaria que vocês falassem sobre esses pontos e sobre o que a gente pode aprender também com essa postura que o Hirayama traz pra gente. Danilo, a gente tem aí um esforço por fazer as coisas bem, né? E como é bom quando a gente percebe, né, alguém fazendo algo bem. Tem uma prática minha, na verdade aprendi, né, com o filósofo Jorge Livraga, que recomendava que ao longo do dia a gente parasse para observar o que a gente está fazendo ao nosso redor, parasse um pouco e observasse, né, para engrandecer a nossa alma. E em alguns desses momentos, eu observo as pessoas trabalhando. Por exemplo, eu vou tomar um café, uma cafeteria ao final do dia, e uma das coisas que eu mais aprecio fazer, eu paro para observar as pessoas trabalhando. E é uma das coisas que eu acho mais belas, ver o ser humano trabalhando com alguma forma de beleza, alguma forma de qualidade, né, naquilo que está fazendo. Ainda que seja algo simples, né? E isso é muito interessante, porque dentro dessa ideia do shintoísmo que o Gustavo comentava, né, da ideia da concepção do sagrado da natureza, o ser humano também faz parte dessa natureza, né? E a gente vê aí, né, o nosso personagem aí, o Hirayama, em como ele faz as coisas, né? Não tem a ver com o que a gente faz, mas como a gente faz. Quer dizer, eu e você fazermos o mesmo trabalho. E todos os dias, às vezes, nós vamos repetir certos trabalhos ou certas ações, né? Mas como nós fazemos isso? De que maneira? E eu me refiro não só à ação física, por exemplo, no caso dele que está limpando o banheiro, que pode ser de uma maneira ou de outra, né? Mas me refiro a como está a nossa mente, a como está a nossa emoção enquanto nós fazemos isso. E é interessante que se nós estamos num ambiente onde as pessoas estão fazendo as coisas de má vontade, mal-humoradas, sem uma concepção do sentido do que elas estão fazendo, nós sentimos essa energia de alguma maneira, fica impregnada no lugar, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, nós seres humanos, nós somos parte da natureza e nós atuamos para evidenciar sua beleza ou o contrário, para percebê-la ou o contrário, para mostrá-la aos demais ou o contrário. Então, isso é muito interessante. Tem também a tradição do próprio Bushido, do código Bushido, que vai se desenvolver com os samurais, também no Japão, também com essa influência do budismo da China, enfim, né? Se fala de um código de guerreiros, mas esses guerreiros aprendiam caligrafia, eles aprendiam poesia, eles aprendiam a ikebana, que é o arranjo de flores, né? E se você vai estudar um pouquinho, você vê que não se trata de fazer um arranjo de flores. se trata de um estado de concentração interior no como eu faço esse arranjo. Então, enquanto eu faço o arranjo, eu estou trabalhando os meus pensamentos, as minhas emoções, para chegar num estado que daria para a gente dizer que é de impecabilidade, né? Que é uma ideia também que vem do xamanismo, né? Que tem muita relação aí com o shintoísmo, trazendo também aí o Carlos Castanheda, que traz esse tema, né? Essa ideia de impecabilidade. A gente buscar fazer bem aquilo que fazemos. E é muito interessante, num mundo onde nós nos sentimos cansados, desgastados, fazemos muitas coisas, corremos para lá, para cá, uma série de aparatos e artefatos tecnológicos, né? Esse tipo de mentalidade ou de método que o Hirayama utiliza pode ser muito benéfico. Não que seja novo, né? E não que justamente não seja útil nos momentos atuais. Porque nos ensina sobre, ao fazer bem as coisas, nós nos desgastamos menos. Quando fazemos as coisas sem consciência, sem sentido,
isso nos desgasta. Quando as coisas que fazemos têm sentido, por simples que sejam, nós vemos o sagrado da natureza, através dessa pureza que vocês comentavam. E tudo que acontece no nosso dia encontra um sentido dentro desse sentido maior, né? Dessa unidade, né? Então é um menino que se perdeu e ele ajuda a encontrar, né, a sua mãe, o mendigo que ele observa, né, o colega de trabalho, que fica bem esse contraste, né? O rapaz ali não tá muito afim daquele trabalho, tá fazendo por outros motivos, né? Então isso é muito interessante, esse como nós fazemos as coisas. Isso pode ser muito útil para os nossos dias. Sem dúvida, Paula. O Takashi, inclusive, só reforçando esse exemplo, ele limpa o banheiro com o celular na mão, ou seja, ele nem está prestando atenção no que faz. E às vezes a gente faz o mesmo. E já o Hirayama não, ele está presente, ele está de coração. Sem dúvidas, ele registra melhor a experiência porque ele está ali, de corpo e alma. Esse contraste nos leva a refletir sobre como nós fazemos as coisas, sem dúvida. E tem a cena de quando ele entra naquele parque que parece um santuário, um templo, tem inclusive pilares muito bonitos, e ele quando entra faz uma postura de reverência, se curva. Isso é muito bonito de ver. Sempre que ele vai almoçar, ele tem essa mesma postura naquele mesmo local. E isso me chamou a atenção porque às vezes a gente não tem esse cuidado e essa cortesia. A gente não presta atenção quando entra no carro de alguém, na casa de alguém, nos espaços. Às vezes não limpa o pé, no tapete do chão, por exemplo, se tiver. Pode parecer uma coisa meio, mas que chatice, que frescura. Isso é respeito, isso é consciência daquilo que nós estamos fazendo e vivendo. E nesse exemplo que você trouxe do Pierre Hadot, no seu livro As Práticas Espirituais, tudo isso tem a ver com essa mesma concepção. E o que é o filósofo que tem essas práticas ou esses exercícios espirituais como ação concreta? É aquele que vive consciente de si, do seu tempo histórico, da sua responsabilidade ante os demais e a vida. O Hirayama representa muito bem essa postura. E tem aquela outra cena em que a Aya, amiga do Takashi, vai até o seu trabalho e ele diz para o Hirayama, essa é a minha chance de sair com ela e tudo mais. E ele o ajuda. Ambos vão juntos no seu carro, a Aya coloca uma fita para tocar de qualquer jeito, ela não engata a fita corretamente, o Hirayama ajuda, corrige, e vocês citaram isso ao longo das suas falas, desse se colocar no lugar do outro. A gente tem cuidado com as coisas dos outros, a gente presta atenção nos outros e nas suas coisas. Esse carinho para com as coisas também, porque são expressões do que as pessoas gostam, do que elas têm, isso é algo muito importante porque mais para frente ele exerce a sua generosidade também como expressão disso, dando dinheiro para o seu amigo sair com a Aya e ele fica sem combustível no carro. Há muito que refletir sobre essas cenas, inclusive a Nico, depois a sua sobrinha vai viver com ele tem todo um cuidado ao levantar para não acordá-la, quando ele borrifa as flores com muito silêncio, todo esse respeito, toda essa cortesia nos ajuda a aprender com esse exemplo. Gostaria que vocês falassem disso porque temos muitas coisas para extrair dessas passagens que o filme apresenta para a gente. Sim, vamos começar pela interação dele com o Takashi e a namorada, né? Tem um momento que eles estão sozinhos, o Hirayama e a namorada do Takashi na van, e ela começa a ouvir a música. E é interessante ele enxergando ela tendo um momento, né, de paz ali, né, escutando a música. É uma menina que a gente vai descobrir que é garota de programa. Então a gente tenta imaginar assim que tipo de vida que essa pessoa leva, né, que essa menina leva, né. Não tem um minuto de paz, talvez, né, não tem um minuto de sossego. Naquele momento ela tem um pouco de introspecção, talvez. E a relação que ele tem com a Nico, né, que é a sobrinha, é muito interessante, assim, você comentou, né, eu tava lembrando da cena, ou das cenas, né, que ela participa. Uma coisa que me chama a atenção, você já falou de como ele a trata com muita cortesia, com muito respeito, né? Procura não acordá-la.
Mas uma coisa que faltava na vida dele, e a gente até aquele momento do filme não sabe bem o motivo, né? É que ele não tem amizade, né? Ele não tem amigos, né? E uma das coisas que a gente aprende na filosofia é que a amizade, ela não se conquista espontaneamente. A amizade, ela se conquista por eu querer conhecer o outro. E uma coisa que a Nico desperta nele é isso, né? Porque ela quer conhecê-lo, né? Quer conhecer o tio. Quer acompanhar ele no trabalho, quer estar junto com ele. Quer participar da vida dele, quer entender. Uma hora ela pergunta, né? Porque ele limpa banheiros, né? Por que ele escolheu isso? Enfim, são coisas simples, né? Parece até bobas, né? Assim, não há tanta importância aí, mas de fato existe aí um querer se aproximar, né? Um querer olhar nos olhos do outro e se reconhecer, né? Tem um momento que eles vão nesse parque que você comenta, né? Que é um parque que tem um templo, né? Que é no templo Shinto, que é onde ele tira as fotos todos os dias, né? E come o seu almoço. E nesse momento eles estão juntos, né? E ela fazendo brincadeiras com ele, a câmera muito antiga, né? E tal. Mas ao mesmo tempo ela imita ele, né? Também tirar fotos, né? Com o telefone. E a gente vê ali que tem uma coisa muito importante, né, da relação humana, que às vezes não precisa ter um motivo pra gente estar juntos, né? Precisa ter um motivo grandioso ou útil. Assim, útil no sentido de ter que estar fazendo alguma coisa, né? Às vezes o fato de a gente estar sentados um ao lado do outro já é o suficiente, né, pra a relação se estabelecer e se aprofundar, porque é curtir esse momento, né? O momento que está acontecendo. É aproveitar o prazer, o verdadeiro prazer, que até os epicuristas nos ensinam, né? Sobre o verdadeiro prazer, que não é o prazer dos instintos, né? Mas é o prazer de a gente poder apreciar a vida no pequeno aspecto que possa aparecer, mas aproveitar isso de maneira não trivial, né? Não passar batido. Às vezes é um sorriso, é uma piada, é um olhar que faz com que a gente reconheça o outro. Tem uma virtude também que me vem quando tu fala, Gustavo, que é a gratidão, que já começa quando ele começa o dia, olha para o céu. Esse estado de presença de alma, né? Você estar presente, concentrado naquilo que você está realizando e captar o melhor dessa experiência, né? Ver o bem das coisas, ver o bem dos demais, o bem das experiências. Isso é muito bonito, muito filosófico e certamente pode nos ajudar muito dentro do que eu falava antes também, dessa correria que vivemos, dessa agitação, dessa ansiedade. Tudo bem, o personagem ali, ele demonstra um certo apego talvez ao passado, né? E ontem eu fiz esse exercício, estava pensando no filme e pensei assim, como nós éramos antes do Instagram e do WhatsApp. E eu confesso que senti um certo alívio psicológico. Como que a gente se relaciona com as coisas, né? A forma e a consciência que a gente faz isso, né? A cortesia. É importante a gente pensar nisso, porque nós, como filósofos, buscamos o sentido da vida, buscamos um bem viver, não só num sentido dos prazeres em si, né? Mas um sentido de viver bem com a consciência, de ter um sentido de vida, né? E isso nos coloca diante de um desafio, porque vivemos em um tempo muito acelerado. E algumas práticas como essa, como no meu caso, na própria arte marcial, aprendi muito sobre esses princípios, né? Nos ajudam a desenvolver estados de consciência, né? Hoje se fala muito do mindfulness,
estar presente com atenção plena naquilo que fazemos. Isso vem do budismo, né? Nada disso é assim tão novo e nem somente dos japoneses, né? A gente observa às vezes as culturas e vê as virtudes e coisas que elas podem nos ensinar, né? E é muito bacana porque o Hirayama, ele tem um momento muito bonito com a sobrinha numa ponte ali de Tóquio, né? Onde eles estão andando de bicicleta. E a menina quer saber, tá, e depois, como é que vai ser, né? Vamos fazer essa viagem, o que vamos fazer, né? E ele diz, agora é agora, né? depois, quer dizer, vamos nos concentrar agora, né? Nesse presente que nós estamos vivendo. Talvez tenha algo aí do personagem que ele está vivendo como alguma coisa que ele viveu no passado e precisa desapegar para seguir vivendo, né? Eu acho que é algo que aparece aí. Embora eu entendo que a arte, ela nem sempre precise ser tão explicada, né? Eu entendo que, inclusive, o próprio final do filme, né? Ele nos toca em pontos até talvez mais afetivos ou intuitivos. E aí vem as inúmeras interpretações né? do que significa, né? E talvez a gente só pudesse saber mesmo se conversasse com a própria pessoa, entendesse o que ela está vivendo. E olha lá, né? Porque nem sempre as coisas são tão racionais assim como a gente prefere que sejam, estamos acostumados a que sejam. Mas a nossa vida, ela é feita, né? De dor, de prazer, de uma mistura de elementos, né? Eu entendo que o importante é encontrar o sentido, né? É ter um sentido. Nós termos uma prática, um método, como o Hirayama tem, ele faz as suas leituras à noite, antes de dormir, ele vai tomar banho, né? Ele vai fazer um lanche na lancheria do metrô, ele vai no restaurante de sushi, ele tem uma rotina, né? Ele anda de bicicleta, ele anda pela cidade, ele escuta música, ele vai à livraria, ele separa as fotos que ele vai registrando, né? Nos sonhos ele tem essa diferenciação das luzes e sombras, né? Como o Gustavo estava abordando antes. Ele tem o modo dele de viver, né? De se relacionar com a vida dentro desses pequenos ritos. E isso faz a gente se questionar, né? Quais são os meus pequenos ritos, né? Quais são as coisas que me trazem alegria pura, né? Essa alegria simples e direta. Eu gostaria de voltar ainda, Paula e Gustavo, no diálogo da ponte e também em outros diálogos anteriores e outros que vão acontecer depois. A Nico pergunta para o seu tio por que eles não se dão bem. Inclusive, ela fala que a mãe diz que eles vivem em um mundo falso, ou seja, que as pessoas vivem em um mundo falso. O Hirayama vai dizer que eles vivem em mundos diversos, que estão alguns conectados e outros não. Ele diz que o mundo dele e o da mãe dela não estão conectados. E a Nico pergunta, e que mundo estou, afinal? É interessante que ela quer entender o papel dela também dentro de toda essa história. E esse diálogo da ponte vai continuar quando ela diz, esse rio deságua no oceano? E ela mesmo complementa, vamos até lá? E ele responde, vamos na próxima vez. E ele repete, a próxima vez é a próxima vez. Agora é agora. E ela fica repetindo isso como um mantra. É muito engraçado essa cena e muito reflexiva. Isso é muito estoico. Viver o presente. Estar ali com atenção, com consciência. Se estamos aqui gravando esse podcast, nós três, temos que estar juntos nesse momento para extrair o máximo de experiências com o coração. Não é que não devemos planejar o dia seguinte ou sermos irresponsáveis. Nada em excesso, mas há que entender com flexibilidade o meio termo disso tudo, ou seja, agora é agora, amanhã é amanhã. É muito interessante porque o Gustavo lembrou de algo muito especial. Às vezes, estar ao lado de alguém, conviver com alguém, mesmo que em silêncio, que é algo muito bonito, já é uma experiência profunda para nós. Mesmo que não precisamos dizer nada. Só de sentir essa pessoa, de estarmos de coração com ela.
como se diz na filosofia, viver com V maiúsculo. O diálogo que a Nico tem com o Hirayama é muito profundo, assim como esse diálogo que eles têm quando a sua mãe vai buscá-la na casa do tio. Ela não quer ir embora e a mãe diz: você não tem que escolher nada ou definir nada, você tem que vir. E ela não quer. E aí a irmã do Hirayama pergunta se ele realmente limpa banheiros. Há uma reflexão muito interessante aqui, porque é um preconceito tacanho. E a gente vê isso muito no mundo de hoje, com o advento das redes sociais, do excesso de luzes, de holofotes, de vaidades. A gente às vezes acaba caindo nessa armadilha. E a cena das sombras também, que teremos mais ao final, é muito interessante, daquele rapaz que está com câncer, que frequenta o restaurante da moça que o Hirayama também conhece. É muito bonito porque eles falam sobre as sombras, e cada um de nós pode tirar as suas reflexões, mas todos nós temos sombras. E o que é mais importante? A sombra ou a luz que a gente pode transmitir para os demais através de ações morais, exemplares, nobres, dignas? Há muito que refletir dessas cenas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas cenas e o que a gente pode extrair também de melhoria de conduta para nós próprios. São muitas coisas. Essa cena da irmã trouxe algo muito, muito direto, né? Qual o problema de ele limpar banheiros, né? E parece uma questão não resolvida. Claro, aí aparece a questão não resolvida na família, tem a ver com uma doença que aconteceu na família também com, se eu não me engano, com o pai, alguma coisa assim, né? E ele parece que mudou, né? O próprio Hirayama mudou, né? Mudou a vida dele a partir disso, a partir desse fato. Ao menos é o que parece que dá a entender, né? E a irmã, bom, dá pra ver, né? A questão de diferença social. A irmã é bastante rica e o próprio irmão não, né? Se posicionou numa vida mais próxima da simplicidade mesmo, né? O que dá pra entender aí, que eu entendo, né, que eu consegui observar, é que essa forma de vida que o Hirayama escolheu não isenta de sofrimentos, né, porque ao longo do filme a gente vai vendo que ele vai tendo alguns sofrimentos, né. Não é disso que se trata, né, não é se isentar do sofrimento, mas é uma forma de lidar também, uma escolha que ele faz de como ele vai lidar com o seu sofrimento. E uma dessas formas que ele encontrou ver, né, o momento, né, viver o presente da vida e o presente que a vida te traz no próprio cotidiano, e que talvez para ele é a forma de ele se conectar com a eternidade, né? Uma das formas de compreender a eternidade é que ela não tem tempo, né? Ela é fora do tempo. E a gente pode se conectar a isso com o observar do momento e do presente, né? O quão fugidio ele é. A gente não consegue agarrá-lo, né? O presente ele tá sempre passando, na verdade, né? Ele tá sempre vindo, mas ele também tá sempre passando. É um passado e presente. E a gente coletar o momento, né? O momento presente é impossível na nossa concepção. A não ser que a gente esteja num grau de consciência que a gente consiga capturá-lo sem pensá-lo necessariamente, né? Sem precisar pensá-lo. E ele escolhe isso, é uma escolha de vida. Dá pra ver aí nesse diálogo todo com a irmã. Mas ao mesmo tempo, é claro, mesmo a gente fazendo escolhas, não significa que a gente não sofra, que não tenha sofrimento, não tenha dor, né? A dor, ela faz parte da vida, como o budismo muito bem nos ensina. Então essa cena eu entendo isso, e a cena final, né, onde ele encontra o rapaz abraçando a moça do restaurante, né, a dona do restaurante. Ele fica todo constrangido e sai, vai embora, né. Depois ele se encontra na beira do rio. É uma cena muito bonita porque em todo um lance de se conectar, né, ele se conecta com um rapaz que tá no final da vida, né?
Ali ele não tem mais nada, né? Não tem mais nada a perder, não tem mais nada... Simplesmente é isso, né? E nesse momento o Hirayama, ele se compadece, né? Tem uma questão de compaixão ali. Ele abre mão daquilo que ele estava fazendo, né? Porque ele estava muito triste, né? Ele mesmo estava sofrendo. E ele abre mão disso para estar com a pessoa ali que está do lado dele. Isso é muito bonito, né? Quer dizer, a gente abre mão dos nossos sofrimentos quando a gente olha para os demais, né? E vê que também os outros sofrem. E nesse momento, por alguns instantes que seja, a gente esquece dos nossos problemas. Nossos problemas até se tornam menores, né? Por algo maior. Por um sentimento maior, né? Mas tem outras coisas aí, eu acho que eu vou deixar que vocês comentem, porque essa cena toda é muito bonita, né? Tem mais coisas aí. Esse rapaz, né, que o Gustavo falou, enfim, ele tá com câncer, enfim, e tá falando um pouco sobre o sentido da vida, né? E ele tem uma dúvida que é sobre se a sombra fica mais forte quando une, né, uma sombra na outra. E parece uma coisa boba, mas é uma dúvida que ele tem. É algo que ele queria saber. E aí ele convida ele para eles testarem. Vamos olhar se realmente a sombra fica mais forte ou não. E no fim isso não tem importância, né? O importante é que ele se conecta com ele naquele momento, né? Quer dizer, em vez de a gente ficar aqui pensando, vamos viver, né? Vamos ter um momento juntos, um momento de conexão. Talvez esse seja um dos principais pontos de reflexão do filme, né? O que nos falta para nos conectar com os demais? Por que não conseguimos nos conectar, né? E talvez seja um ponto importante dentro desse sentido de vida, né? Para além da nossa rotina individual e esse trabalho consigo mesmo, não podemos prescindir desse vínculo com os demais. E tudo bem, às vezes a gente faz um esforço e nem sempre há um retorno, né? Como ele vive ali com a irmã, enfim, né? Mas ele, ainda assim, ele faz esse esforço de se conectar. Sim, nós vamos ter as nossas dores, alegrias, mas o fundamental é encontrar o sentido, né? Essa felicidade mais profunda, como ensina tanto o budismo ou o estoicismo. Esse ponto de conexão, Paula, que você trouxe é muito importante. E é justamente sobre isso que eu pediria que vocês falassem sobre a conexão humana nesse final de podcast. Na cena em que ele está com a irmã, ela está com os olhos marejados, porém ela não chora. É interessante observar o sentimento de cada um e como cada um se expressa de uma maneira diferente. Vai saber o que se passa no coração de cada um deles. E o Hirayama chora, as lágrimas caem ao seu rosto, e eu fiquei pensando de como as nossas vidas poderiam ser diferentes, as nossas relações entre eles também poderia ser algo melhor, não com tanto sofrimento assim. E eu me lembrei do Pequeno Príncipe, quando ele ouve do aviador sobre a questão das lágrimas. E o aviador escreve: é tão misterioso o país das lágrimas, quando ele vê o príncipezinho chorando. E o filme aborda muito essa profundidade humana, essa simplicidade. E logo no final, quando ele começa a dirigir, não sabemos se ele está voltando para sua casa ou indo para o trabalho. E também não precisamos intelectualizar demais sobre isso, porque é importante que cada um de nós, inclusive os nossos ouvintes, tenha a sua interpretação desse final. O misto de sentimentos que ele transmite, ou seja, tudo aquilo que ele tem vivido, as últimas experiências também no final do filme são muito fortes. E muitas das vezes a gente pode, mesmo depois de um dia duro, renascer no dia seguinte, ter experiências profundas também de reflexão daquilo que a gente vivenciou, e os dias perfeitos são assim, com provas, com dificuldades, com lágrimas, com tristezas, o sol sempre estará lá, para iluminar, para trazer bondade, esperança. A Paula trouxe a palavra impecável. Quando a gente reflete isso nas nossas ações, na prática, quando a gente busca aquilo que é perfeito, a gente está expressando amor através da impecabilidade, digamos assim.
O Hirayama nos ensina sobre isso. Limpar banheiros com tanta perfeição, com tanta simplicidade. Isso me lembra até os estoicos, quando Sêneca diz: depois de nos precavermos contra a fome e o frio, tudo mais é excesso. Essa simplicidade, essa ritualidade da vida, encontrar Deus nas pequenas coisas, buscar aquilo que é atemporal, tudo aquilo que é digno da nossa mais profunda e bela expressão humana. Viver a vida, ou seja, aquela expressão dele ao acordar também é algo que me marca muito, a suavidade de levantar-se com o varrer das ruas. As pessoas varrem as ruas e ele se levanta de maneira bem suave, bem tranquila. E viver em grandes cidades com essa tranquilidade toda é um desafio. A gente às vezes coloca o toque do celular de uma maneira estridente. Despertar assim não é algo bom. Ele segue muito o fluxo da vida. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque esse filme nos ensina a seguir um fluxo de coração, um fluxo natural, leve, fluido. E diante dessas reflexões, eu gostaria que vocês trouxessem também as suas, com essa ideia de buscar dias perfeitos, mesmo em momentos de muita turbulência, muita adversidade. É muito interessante, Danilo. Ele, nessa busca de conexão, né, com os demais, que ele também está aprendendo, ou enfim, resolvendo o que lhe impede de fazer isso, né? E mostra no filme é que uma das melhores coisas que nós podemos oferecer aos demais é o nosso tempo e a nossa presença. Às vezes nós estamos sofrendo, ou nós vemos alguém sofrendo, nós nem sempre temos uma solução, mas nós podemos estar presentes. E acho que isso é algo importante que o filme traz, né? E os dias perfeitos não excluem as nossas dores ou sofrimentos, desde que a gente tenha sentido. Inclusive podemos aprender com essas dores não nos impedem realmente de ser felizes, porque isso é parte do processo da vida, de estar vivo, né? Talvez o que realmente nos atrapalhe, para além das dores naturais, né, seja o nosso excesso de pensamento, de preocupação, de especulação, né? O que não, embora se pense muitas vezes que isso é filosofia, se pensa algum erro de compreensão em realmente o que é a filosofia, como eu abordava no início. Filosofia é um modo de viver e que busca sim um aspecto moral, busca sim elementos de virtudes, para que a gente possa viver melhor, a gente possa viver com mais consciência e compreender o sentido da vida, né? Então, de minha parte, fica essa reflexão para os ouvintes, de que a gente possa aprender com esse filme, com essa cultura, enfim, a que a gente aprenda um pouquinho disso, do que é a vida, né? Do que é o sentido da vida, disso que falávamos da beleza, da gratidão, da pureza, da simplicidade. Quer dizer, como viver sem esses elementos, né? São tão humanos, nos dão sim muito sentido, né? Especialmente em momentos como os que a gente vive. Que fique essa inspiração para que o ouvinte busque esses elementos e coloque de uma maneira consciente na vida, assim como o personagem Hirayama nos ensina, assim com alguma disciplina, porque sem essa disciplina seria muito mais difícil, né? É verdade que às vezes a gente sai do centro, mas a gente tem onde voltar para esse centro, né? Porque temos uma disciplina de vida, um modo de vida elegido que nos ajuda a manter e encontrar sempre esse sentido. O nada em excesso dos estoicos cai muito bem aqui. Essa história nos ensina que os excessos acabam nos tirando o verdadeiro foco, nos tirando da verdadeira noção da vida que está se apresentando todos os dias para a gente. Acho que, como última mensagem, a gente poderia dizer é que a gente possa ter nem que sejam momentos disso, poucos instantes no dia, que a gente possa se dar conta, refletir entre sons e silêncios, entre luzes e sombras, a vida que está ali presente.
Então é isso que eu queria deixar de mensagem para esse final. Dessa maneira, encerramos o podcast de hoje. Agradeço novamente a presença dos professores voluntários Paula Poloni e também do Gustavo Massin e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigada, Danilo. Foi uma alegria, mais uma vez, estar em contato, né? Estarmos em contato juntos, entre nós, com os ouvintes, e que possa inspirá-los. Mais uma vez é um prazer estar aqui no podcast e que venham outros. Até mais. Para aqueles que queiram nos contatar, podem acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Edward Elgar e chama-se Enigma Variations, Opus 36, Romanza Moderato.